A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos para mais uma meditação a respeito da palavra de Deus. Antes de mais nada, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe aí seu like, verifique se você está inscrito lá, ative o sino de notificações e vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Em Evangelho segundo João, capítulo número 8, versículo 31 até o versículo 37, a Bíblia para nós fala da seguinte maneira. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu sereis livres? Respondeu Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Guarde, olhe bem, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Guarde bem esse versículo aqui. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. O Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8, ele começa, lá no versículo 1, com Jesus tendo aquela experiência junto dos fariseus, quando a mulher que é pega em ato flagrante de adultério é levada até ele. Dando sequência a essa história, Jesus permanece no embate, numa discussão com os fariseus, e a partir desse versículo 31, ele muda o foco de debate dele, de conversa, de diálogo dele, e ele olha para dentro daquele grupo que estava o servindo, vamos dizer assim. A palavra mais certa é seguindo. A palavra correta disso aí é seguindo. Ele olha para aquele grupo que está o seguindo e ele começa a falar com aquele grupo determinada coisa. Ele fala assim, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele vira para os judeus, para aqueles que criam nele. Ele não está debatendo agora com o fariseu. Ele vira para dentro da família, para aquele que está crendo nele, ou crendo naquilo que ele estava representando. Porque há uma diferença entre você crer em Cristo Jesus como Salvador e você crer somente na representação de alguma coisa que não é a essência do Salvador. Há uma diferença bastante importante dentro dessa parte aí. Ele para e pergunta aos discípulos, aos judeus que criam nele, que estavam crendo nele, e ele fala com o seguinte, olha, vocês estão crendo em mim, vocês estão aí atrás, estão me seguindo, estão junto comigo sempre. Eu vou falar uma coisa para vocês, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser meus discípulos verdadeiramente. E tem outra coisa, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Quando ele solta essa expressão no meio daquele grupo de pessoas que cria nele, guarde isso. Ele solta essa verdade, essa palavra, esse versículo bíblico relatado por João
no meio daquelas pessoas que estavam com ele, ó, se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente você vai ser meu discípulo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Logo ele recebe de contrapartida a isso daí, a respeito daqueles que ouvem isso, uma palavra contrária a isso que ele está falando. Ele fala assim, bom, eles viram, os judeus que criam nele, viram para ele e falaram assim, nós somos descendentes de Abraão. Como é essa história? Nós nunca fomos presos por ninguém, não temos ligação com ninguém, não fomos presos por ninguém, nada nos prendeu. Como é essa história que você está me contando aí, que verdadeiramente sereis livres? Nós nunca fomos escravos. Ele vira e fala de novo, olha, se vocês cometem pecado, vocês são escravos do pecado. E ele volta a falar a respeito desse assunto, e na sequência do diálogo que nós vamos ver ali, ele fala da seguinte maneira, se pois o Filho vos libertar, bem sei que vocês são descendência de Abraão, isso eu sei, mas é necessário que vocês tenham libertação, e eu bem sei que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora não se gabe nessa questão de ser descendência de Abraão, porque isso não fica em jogo não, porque ele usa dois argumentos. Nesses dois argumentos, ele mostra uma coisa para nós de uma forma muito tremenda. Ele fala o seguinte, olha, se vocês fossem mesmo, tivessem uma ligação, quando os judeus estão falando a respeito dos judeus que criam nele, os discípulos estão falando com ele, estão arrolando essa questão, estão puxando essa questão, falando, olha, nós somos descendência de Abraão, eles estão falando assim, nós somos, nesse contexto, aí num quadro não se coloca a questão filho de Deus, porque isso aí era uma luta entre Jesus falar e ensinar essas coisas, porque não cabia na cabeça de ninguém filho de Deus na parte hebraica. Mas hoje, quando eles falam que são descendentes de Abraão, eles estão falando que são da linhagem de Abraão, que são de uma parte exclusiva de Deus, que hoje seria chamado filho de Deus. Nós somos filho de Deus. Nós somos crente. Nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos, nós somos isso, somos aquilo outro. É que eles estão falando, Jesus, olha, eu bem sei que vocês são assim, mas eu vou mostrar duas coisas que vocês não estão com essa bola toda, não. Vou mostrar duas coisas para vocês, vocês não estão... Ele usa dois argumentos. Ele fala da seguinte forma, se vocês fossem verdadeiramente da descendência de Abraão, ou seja, se a realidade da descendência de Abraão estivesse dentro de vocês mesmo, vocês não estariam procurando me matar. Ou seja, que Jesus está falando com eles assim, olha, se vocês pertencessem mesmo à família, se já fosse brotado dentro de vocês algo dessa forma, não na questão da descendência de Abraão pela circuncisão, coisa desse tipo, coisa física, mas se vocês tivessem já tomado conhecimento mesmo da palavra, vocês não estavam tentando pelejar contra mim, lutando contra mim. Ué, pastor, mas aquele é os judeus, aquele que cria nele, que estava lutando contra ele? Sim. Pela própria falta de salvação. E depois ele usa a seguinte expressão, ele fala assim, sabe por que vocês fazem isso? Porque a minha palavra não entra em vocês. Quando ele diz, a minha palavra não entra em vocês, ele está falando exatamente o seguinte, olha, vocês estão dentro da família, mas vocês não falam a linguagem da família. Vocês estão dentro
daquilo que se chama reino de Deus, mas vocês não falam a linguagem do reino de Deus. Porque a palavra não é entendida, não vem ao coração, não traz transformação. E aí o que acontece nos dias atuais, que aconteceu aqui nesse relato e o que acontece nos dias atuais? Existe uma gama de pessoas que estão andando atrás de uma coisa que não é Cristo. Estão pensando que são salvos, mas não são. Estão dentro de igrejas, mas não pertencem à família de Deus, não pertencem à noiva do Cordeiro, estão com necessidade de não ensinar, e tem uns que já receberam até nome, cargo, coisa de cantar, para ensinar, não, estão precisando dobrar os seus joelhos, estão precisando pedir ao Senhor, Senhor, revela a nós a salvação. Dentro da igreja, pastor, dentro da igreja. Revela a nós a salvação. Nós precisamos ser salvos, porque a palavra de Deus não entra dentro de você. Essa coisa do salvo, não salvo, a perseverança que não existe, você errar, muito bem, acontece com todos nós. E a santificação é um atributo que vem após a salvação se manifestar sobre as nossas vidas, e nós temos que buscar a santificação a cada dia dentro da nossa vida. Mas não é essa a questão é de não ter conhecimento mesmo da palavra de Deus, não saber viver uma vida no Evangelho, um Evangelho completamente diferente, distorcido, emocional, vamos dizer assim. Olha, irmão, olha, querido, você ficar recebendo uma coisa, recebendo outra, você ficar se sentindo emocionado, tem um cachorro latindo aí, deixa o cachorro latir, você ficar se sentindo emocionado com isso daí. Roberto Carlos emociona qualquer um também, emociona muita gente que segue ele. Não, mas isso não é evangelho, evangelho é transformação de vida. Se a palavra de Deus entra em você e você recebe verdadeiramente a salvação, a mudança de vida. Mas estou com muitas coisas acontecem, eu não sinto desse jeito, e aquele negócio todo. Você ainda não foi salvo, você ainda não recebeu a salvação. Você tem que produzir frutos dignos de arrependimento, mesmo você estando, olhe bem, mesmo você estando dentro da família, você não entendeu ainda a coisa toda como é, não entendeu. E isso acontece com os próprios discípulos. Dou exemplo para vocês dos próprios discípulos de Jesus. Na hora da crucificação, Pedro negou Jesus, fugiu. Tinha uns que estavam lá, que tinham fugido completamente. Na hora que Jesus estava lá, em Mateus capítulo de número 26, ele olha ao alto, olha ao longe, vê um outro grupo que estava mais afastado, observando, mas João estava ao pé da cruz, como diz o Evangelho segundo João. João estava ao pé da cruz. Por que há tanta discrepância de um que está afastado, querendo até já desistindo todo, e aquele outro que estava só ao longe, e aquele outro que estava lá ao pé da cruz? Todos estavam correndo o mesmo risco de se associar com Jesus naquele exato momento de cruz. Mas a João havia uma coisa que os outros não tinham recebido, mesmo sendo colocado da mesma forma, mesmo tendo passado pelos mesmos ensinamentos, recebendo a mesma palavra, recebendo as mesmas coisas, vendo os mesmos milagres. Aqueles outros ainda não havia acontecido nada deles em ver aquele homem que estava ali sendo crucificado como outra coisa. De repente você acredita em Cristo como profeta, de repente você acredita em Cristo como um grande homem, de repente você está dentro da igreja só porque tem seus amigos dentro da igreja, de repente você fez um vínculo de amizade e está dentro desse vínculo de amizade, mas ainda não conheceu a salvação. Dobra o seu joelho, clame ao Senhor, peça, Senhor, revela a minha salvação, porque a salvação vem pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Senhor,
Produz em mim a base da salvação. Produz em mim fruto de arrependimento, Senhor. Que eu me arrependa e receba a salvação. É necessário nascer de novo. É necessário ter vida transformada. Que Deus vos abençoe.